quem nos escolheu a nós. E nessa noite, Senhor, queremos te pedir que o Seu Espírito venha sobre nós, venha nos dando graça, sabedoria, discernimento, conhecimento de Deus e da Sua palavra. Que esse tempo possa marcar as nossas vidas, Senhor, possa nos levar a mudanças significativas e transformadoras. Senhor, te louvamos porque é do Senhor e é para o Senhor, Deus, todas as coisas. Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Te exaltamos e te entronizamos no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Queridos, apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele está falando da mensagem dele, daquilo que estava acontecendo na vida dele, do que ele estava experimentando. Quando a gente olha, queridos, para a vida de Paulo, Paulo é uma das pouquíssimas pessoas, que terminaram a vida como o apóstolo Paulo terminou. Paulo termina a vida dele dizendo: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Queridos, são raríssimas as pessoas hoje, que não só no final da vida, mas durante toda a sua vida, elas não olham para trás com algum tipo de peso, com algum tipo de reclamação, com algum tipo de sentimento, um desejo de voltar atrás, talvez para fazer coisas que elas nunca fizeram e queriam ter feito, ou talvez para desfazer coisas que elas não queriam ter feito e fizeram. A maioria das pessoas vivem essa confusão. Quem é que nunca se arrependeu por uma coisa que fez ou por uma coisa que deveria ter feito e não fez? A indecisão, a insegurança, o medo é uma marca nos dias de hoje. As pessoas, queridos, elas estão inseguras, elas são medrosas, as pessoas são controladas por vícios emocionais. O ser humano, queridos, ele tem adoecido emocionalmente a cada dia que passa. Na verdade, as respostas que muitas vezes nós damos para a vida, para situações, para as circunstâncias que a gente enfrenta, na verdade não é as respostas que a gente gostaria ou planeja dar. Quem nunca, queridos, planejou algo, pensou, elaborou, se planejou para dar uma resposta para determinada situação, mas na hora H não conseguiu? Quem nunca vem num culto de domingo e sinceramente, queridos, veio um apelo, atendendo o chamado do Espírito Santo, se arrependendo por um comportamento, por alguma circunstância que ele se envergonha de ter enfrentado e assume até um compromisso diante de Deus de não fazer mais, mas acaba se pegando, repetindo a mesma coisa que ele estava confessando. Quem nunca passou por essa crise? Quem não vive esses ciclos, queridos, na vida? Então o apóstolo Paulo, queridos, ele é uma pessoa diferenciada. Ele é um homem, queridos, que ele conseguiu dar uma resposta para a vida dele. Quando a gente lê a história de Paulo, quando eu fiz a escola de plantação de igreja aqui em Aracaju, quando eu conheci minha esposa, eu estudei minuciosamente a vida de Paulo, as idas, as vindas, as viagens. E Paulo foi uma pessoa que começou toda errada. Se tem uma pessoa na vida que começou errada, foi Paulo. Tanto que ele menciona aqui, queridos, ele fala sobre isso. Queridos, quando Paulo se converte, os discípulos, eles ficam desconfiados. Eles não acreditavam, queridos, eles tiveram dificuldade de receber Paulo, porque eles não acreditavam numa conversão tão poderosa, uma pessoa que muda da água para o vinho, do dia para a noite. Paulo, ele teve um encontro com Jesus, queridos, ele não fez seminário, Paulo não fez cura libertação, não fez clínica da alma. Paulo simplesmente, queridos, ele teve um encontro com Deus e ele mudou a história dele. É impressionante, queridos, a gente ver assim a decisão que Paulo tomou na vida dele. E isso, queridos, causou estranheza, causou cuidado, causou desconfiança. Sabe por que os discípulos desconfiavam? Porque eles se colocavam no lugar de Paulo. Talvez eles estavam lutando com tanta coisa há tanto tempo, de repente chega um homem, queridos, com a força que Paulo vem vindo. E aí Paulo fala, mas no versículo 15, ele fala que aprove a Deus que desde o ventre da sua mãe o separasse e o chamasse pela graça de Deus. Irmãos, às vezes a gente acredita mesmo que fomos nós que nos entregamos a Jesus. A gente ainda acredita nisso. É interessante, queridos, que a Bíblia diz que não foi nós que escolhemos Deus, foi Deus que escolheu a cada um de nós. E isso é a base para a minha fé. Isso é a base para eu acreditar, queridos, quando a Bíblia diz que eu e a minha casa
serviremos o Senhor Jesus, ainda que eu olhe para uma realidade aparente, que eu não consiga ver isso. Ainda que os meus filhos estejam nas drogas, ou meu marido seja um alcoólatra, mas quando eu penso nessa realidade, que foi Deus que me escolheu, e não eu que escolhi a Deus, eu posso alimentar minha fé nessa promessa, e se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Então o que acontece na maioria das vezes, queridos? Alguns de nós que estamos aqui, queridos, nesse culto, nessa noite, talvez a gente já chegou a dizer por uma ou várias vezes: eu nunca vou entrar na igreja evangélica. Hoje você é o primeiro que chora, é o mais chorão da turma. Algumas pessoas, queridos, juravam nunca ser cristão. Eu tenho visto pessoas se convertendo, queridos, que elas batiam de pé junto e falaram: eu nunca vou me converter, e hoje estão cordeiro na igreja. Sabe por quê, queridos? Porque em determinado momento Deus alcançou essa pessoa, pulou na perna dela, jogou no chão e falou: você é meu, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Não, só é Paulo. Paulo perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Aí agora ele está dizendo: mas Deus tinha uma promessa para a minha vida, eu nem sabia que ela existia. O problema, irmãos, não é Deus, nunca foi. O problema é a resposta que a gente dá para Deus diante de tudo que Deus tem nos falado. O problema, queridos, é o quanto eu estou disposto a me comprometer com Deus naquilo que eu oro, naquilo que eu falo, naquilo que eu busco de Deus. Queridos, infelizmente, a maioria das pessoas, elas vêm ao longo da sua vida transferindo as suas responsabilidades para os outros, assim como a gente faz com as culpas, assim como a gente faz com as frustrações, assim como a gente faz com aquilo que dá errado. A história da maioria das pessoas, que é uma história de transferir para o outro. Então cada um tem um culpado na sua vida, cada um tem um porquê, cada um tem uma desculpa, cada um, queridos, coloca a culpa em alguém. O fato é que poucas pessoas, e estas poucas pessoas, que são as pessoas que estão fazendo diferença no mundo, elas têm coragem de olhar para elas e dizer: não, eu quero assumir responsabilidade com a minha vida e com a minha história. Eu quero ressignificar a minha história. Quantos de nós que estamos chorando dores de 15, 20, 30 anos atrás? Quantos de nós não queremos resolver os problemas de verdade, parar e posicionar e falar: não, eu quero ressignificar essa área da minha vida, eu quero caminhar daqui para frente, eu quero viver algo novo em Deus, eu quero entender que aquilo que eu vivi me trouxe até aqui, mas daqui para frente eu não posso mais viver dessa maneira, porque eu tive um encontro com Deus, e esse encontro me possibilitou viver uma vida totalmente diferente. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: olha, a graça de Deus não é desculpa para pecar, mas é força moral para não pecar. Queridos, a gente banalizou a graça, e por conta da graça de Deus, muita gente está ficando sem graça, muita gente está levando uma vida, queridos, mais ou menos, sem significância. Quando a gente se reúne, queridos, para falar de um congresso, quando a gente se reúne para fechar a porta dos fundos da igreja, porque, irmãos, esse ministério de abraçar, de receber, é fechar a porta do fundo, é falar para as pessoas que elas são importantes, bem-vindas, e que Deus tem algo para elas dentro da nossa igreja, que elas não estão aqui por acaso, mas que elas fazem parte de algo muito maior, muito mais poderoso, algo que Deus está chamando ela, não só para ser um membro de uma igreja, mas para fazer diferença no bairro, na casa, na família, na vida dos filhos. Há algo totalmente diferente. Quando a gente se reúne para um congresso desse, queridos, eu tenho que, no mínimo, estar disposto a dar uma resposta para Deus diante do que Ele vai falar comigo aqui nesses dias. Sim ou não? Amém? Amém. Uma coisa que eu preciso entender, queridos, é que Deus é um Deus de processo. Quando você olha para o final da vida de Paulo, quando Paulo termina a vida dele dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, uma das coisas que eu mais aprendo nisso é que Deus é um Deus de processo. E escute o que eu estou te falando. O processo de Deus, queridos,
não é para destruir, acabar, desanimar, desmotivar. Muito pelo contrário, o processo de Deus, queridos, é para te colocar em convergência com a vontade de Deus. É os céus se alinhando com a terra em cima da sua cabeça. É você vivendo no tempo certo, fazendo a coisa certa, com leveza e com tranquilidade. Quando Paulo termina a vida dele, sabe o que ele diz? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a... Irmãos, tem gente que encerra a vida e não começou nem a carreira. Paulo, ele encerrou a carreira, não encerrou a vida. Quando Paulo morreu, ele tinha muita vida pela frente. E se você estuda a história que Paulo fez, talvez muitas pessoas digam, foi uma pena Paulo ter morrido tão cedo. Quando você olha para a vida de Jesus Cristo, o ministério de Jesus durou 3 anos. Um homem extraordinário, que fez diferença, que mudou a história da humanidade. Jesus, ele completou a carreira, mas ele não acabou com a vida dele. Irmãos, o que Deus tem para você não é para te destruir, não é para te cansar, não é para te pesar, entendeu? Não é para te tirar de casa, da sua família, não é para te sequestrar dos seus filhos, muito pelo contrário. O que Deus tem para você vai dinamizar todas essas áreas da sua vida. Você vai entrar em convergência com Deus. Mas por que as pessoas estão tão cansadas, sem nem começar? Por que as pessoas estão tão desanimadas, sem nem começar? Irmãos, para você fazer qualquer coisa na igreja hoje, não é brincadeira não. Tem gente que só anda arrastado. Tem gente que só anda puxado. Tem gente, irmãos, que se você falar, não deixar de falar para ela um dia que você a ama, ela desvia no outro dia. Você tem que beijar todo dia, você tem que abraçar todo dia, você tem que valorizar todo dia você tem que falar que ama, todo dia você tem que falar que é importante. Irmão, ninguém aguenta mais isso não. A pessoa não está dando conta da vida dela, aí tem que arrastar o outro. A gente precisa crescer, irmãos. A gente precisa dar uma resposta para Deus. Nos últimos 7 anos da minha vida, irmãos, eu tenho estudado sobre comportamento. Eu trabalho como analista de perfil comportamental. Meu trabalho é analisar o comportamento das pessoas. E quanto mais, irmãos, eu estudo sobre isso, irmãos, mais assustado eu fico comigo mesmo, porque eu fico me analisando. Eu falo, Maurício, às vezes eu me pego, irmãos, diante de cada comportamento na vida, dando cada resposta para a vida, que eu me pergunto, se não fosse a graça de Deus, eu estava destruído. Porque tem hora, irmãos, que é só Deus para aguentar a gente, fala a verdade. Tem dia que a pessoa acorda, irmãos, que é só Jesus que aguenta ela, mais ninguém. Se não fosse Deus, irmãos, a gente estava perdido. E aí você vai perguntar para a pessoa que está com aquele pico desse tamanho, o que foi, meu filho? Não foi nada não. Então você está doido para estar com um bico desse? Mas esse é o ser humano, queridos. Esse é o povo que Deus ama. Mas eu preciso entender que Deus é um Deus de processos. Deus respeita processos. Ele mesmo estabelece processos na nossa vida. Irmãos, se eu não entender esse caminho de Deus, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso aprender a ser vitorioso dentro dos processos. Porque, irmãos, Deus não vai te pegar do zero e levar para o 100. Isso é bipolaridade. Você ir do extremo para o outro. Deus vai te levar para um crescimento saudável em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, no seu trabalho, nas suas emoções, no seu ministério. Todas essas áreas da sua vida, eles vão passar por um processo. E não quer dizer necessariamente que todas estão no mesmo processo. Às vezes você pode ser um ótimo músico, mas um péssimo pai. São processos diferentes. E o que muita gente não entende, queridos, é isso. É que o processo menor está puxando o melhor. E quando eu penso que eu estou no auge, eu nem comecei. Olha o que a Bíblia fala. Se você está mal em casa, Deus não ouve nem a sua oração. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Esses processos são caminhos de crescimento, de aperfeiçoamento. O que muitas vezes eu chamo de crise, de batalha espiritual, Deus chama de processo. Às vezes, não é nem Satanás que está na história, é Deus. A Bíblia diz: Deus resiste ao soberano. Satanás sabe que Deus é um Deus de processo. Sabe que o tempo é um fator extremamente importante, determinante na minha e na sua vida. Sabe, queridos, que eu tenho tempo para tudo na vida.
Eu tenho tempo para casar, eu tenho tempo para ficar solteiro, eu tenho tempo para o meu ministério, eu tenho tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E não adianta, irmãos, eu me comparar com o outro. O tempo do outro não é o meu tempo, queridos. A inveja, ela é a maior evidência, queridos, da crise de identidade que as pessoas estão vivendo hoje. Quando eu não sei quem eu sou, irmãos, eu tento me tornar o que as pessoas gostariam que eu fosse. Então eu vivo não para dar resposta para Deus, mas para dar resposta para o outro. Quantos colocaram a sua esperança em pessoas, coisas, lugares e se decepcionaram profundamente, queridos, porque viveram para dar resposta para as pessoas e coisas erradas na vida. Então a gente dá resposta para todo mundo, menos para Deus. A gente gasta tempo com todo mundo, menos com Deus. A gente fala com todo mundo, menos com Deus. Todo mundo sabe da nossa vida, menos Deus. Não que Ele não saiba, porque Ele não sabe. Mas eu não tenho paciência de sentar com Deus e falar com Deus. Deus, eu queria fazer uma oração, talvez a mais sincera da minha vida. Eu estou cansado de fingir. Eu estou cansado de mentir que está tudo bem. Eu estou cansado de sair de casa e dar um sorriso, falando que está bem quando eu não estou. Queridos, quando a gente deita em casa, no nosso travesseiro, quando a gente está sozinho, nos nossos lugares secretos, é ali que a gente tem um mapa da nossa vida de verdade. Muita gente prefere fugir desses lugares. Por quê? Porque enfrentar, queridos, a gente mesmo é muito difícil. Então Satanás sabe disso, que Deus é um Deus de processo. E aí, irmãos, Satanás, quando ele não consegue nos atrasar, ele vai tentar nos adiantar. Primeiro, ele vai tentar fazer você perder o tempo. O que é isso, pastor? Te atrasar. Atrasar o quê, pastor? Irmãos, tem gente que já deveria estar há muito tempo lá na frente. Paulo fala o seguinte: quando eu era criança, eu mexia com coisa de criança, eu lidava com coisa pequena, eu até tolerava algum comportamento de criança, mas agora eu sou adulto. Irmãos, tem gente que não cresce emocionalmente. Tem gente que não caminha emocionalmente, está atrasado na vida, perdeu o time de Deus. Já era para estar lá na frente, já era para estar desenvolvendo, já era para estar operando aqueles níveis sobrenaturais, e a pessoa está ali ainda, se engatinhando, brigando por causa de bobagem, que gente nova convertida está chegando agora, está brigando, e ele está lá brigando com os não convertidos. Além de ruim, ainda fica na fila trabalhando quem está chegando para ir. Aí o novo vem, começa a passar na frente dele, ele ainda tem coragem de falar: chegou agora, já está querendo colocar as asinhas de fora. É brincadeira? Então, escute uma coisa: o seu processo não é o processo do seu irmão. Não quer dizer que você não vai, o seu irmão vai ter que ficar te esperando, meu querido. Vai chegar uma hora que as pessoas vão passar por você e vão dar tchauzinho. Escute o que eu estou te falando. Você pode chorar, espernear, gritar, gemer. Quanto mais você chorar, gritar, gemer, espernear, vai ficar mais evidente que você está no lugar certo, aonde você deveria estar, para trás. Porque gente que está correndo com Deus, sonhando com Deus, queridos, não tem tempo para essas coisas. Sim ou não? Aí quando o diabo não consegue nos atrasar, ele tenta nos adiantar. Como, pastor? Irmãos, eu preguei no congresso de mulheres o ano passado, 700 mulheres. E aí eu falei o seguinte, irmãos: quem aqui quer casar? Adivinha o que aconteceu? Um avivamento no congresso. 700 mulheres, quem quer casar? Eu falei: por que você não casa? Ué, pastor, nós estamos tentando. Eu falei: se tivesse mesmo, já estava casado. Irmão, sabe qual é o problema nosso? A gente quer casar, a gente procura marido, a gente não procura ser uma boa esposa. O que é uma boa esposa? Qual que é uma competência de uma boa esposa? Não precisa procurar um marido, porque marido não atrai maridos, é uma esposa que atrai marido. Então, se eu quero casar, se eu quero ter um ministério abençoado, eu preciso olhar para alguém, como Paulo mesmo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Eu preciso olhar para essa pessoa e falar: quais as competências que essa pessoa desenvolveu ao longo da vida dela, que levou ela a estar nesse lugar, porque eu quero desenvolver essas competências na minha vida. O problema, quer dizer, é que eu quero casar, mas eu não quero desenvolver as competências de uma esposa ou de um marido. E aí a própria convivência no namoro, no noivado, irmãos, ela denuncia
dia que eu não estou pronto para casar. Só que tem gente, irmãos, que está tão obstinado que não para quando vê essas coisas. Ele insiste e continua. Estava atendendo uma moça um tempo atrás, ela chegou para mim e falou assim: pastor, estou noivo. Eu falei: glória a Deus, você é uma bem-aventurada. Ela falou: pastor, mas meu noivo é um banana. Eu falei: Deus está avisando, casa se quiser. Ela falou: e se eu casar, pastor? Eu falei: você já comeu banana verde? Ela falou: não. Eu falei: você vai comer se você casar. Você vai descascar essa bananinha, filho, e vai comer isso pro resto da sua vida. Irmãos, a pergunta não é se eu quero ou não, porque tem muita coisa que eu queria na minha vida. A pergunta é: eu estou pronto para tudo isso? Eu estou pronto? Porque você vê de gente aí, irmão, chorando diante de Deus: Senhor, minha casa é pequena demais, eu preciso me ajudar, eu não posso receber ninguém, minha cozinha é pequenininha, me ajuda. Aí Deus dá uma casa maior para a pessoa, 2 banheiros, a sala grande, ela está se matando para limpar. Fala: Deus, por que o Senhor quer uma casa grande dessa para limpar? Não é não? Ando de ônibus a vida inteira. Aí eu oro para Deus me dar um carro. O carro fura o pneu, eu endemonio na hora, eu chuto, eu quebro, e eu xingo, eu estou no tanque, eu saio xingando todo mundo. A pergunta é: irmãos, você está pronto para pagar o preço por aquilo que você está? Qual é o nível? Qual é o nível de compromisso que você quer assumir com a sua oração? Qual é o nível? Porque muitas vezes, queridos, Deus não responde a nossa oração. Não é porque Ele não é poderoso e não quer fazer nada. É porque Ele sabe que a gente não tem condição de lidar com o que a gente está pedindo para Ele. E aquilo ali vai destruir mais a nossa vida. Sabe o que Paulo fala? Sobre as batalhas, as lutas que ele passou, açoites, prisões, tentativas de homicídio. Ele chama de leve e momentânea tribulação. Paulo, queridos, ele passou por um processo. Paulo cresceu com Deus. Paulo, quer dizer, ele desenvolveu uma capacidade de lidar com a vida e com as circunstâncias daquilo que ele tinha orado por Deus, irmãos, que era sobrenatural. Irmãos, tem gente que tem uma dor de cabeça, o Facebook inteiro está sabendo. O cara não vai trabalhar, não sai de casa, está morrendo, ninguém aguenta a pessoa, fica o dia inteiro amuado dentro de casa. Irmãos, você está disposto? Qual que é o nível de envolvimento que você está disposto a desenvolver quando você ora? Porque senão, queridos, a gente tem que começar a repensar o que a gente ora nessa casa aqui. Senão a gente vai começar a se reunir, irmãos, sem resultado nenhum, ou os resultados são muito pequenos. E o ser humano, queridos, ele é movido por resultado. Ele quer ver as coisas acontecendo. Então chegou a hora, irmãos, de Deus dinamizar a nossa vida e dizer para a gente: está na hora de você mudar de fase. Está na hora de eu te levar para um outro nível no seu casamento, na sua vida com seus filhos, no seu ministério. Mas você precisa desenvolver competências. Irmãos, é hora, o chamado de Deus para mim e para a sua vida é para que eu e você, a gente possa alinhar a pressão externa com a pressão externa, a pressão interna com a pressão externa. É que eu posso olhar para dentro de mim e falar: Deus, eu quero viver o seu sonho para a minha vida. Satanás vai tentar te adiantar no seu processo. Satanás vai tentar dizer para você: não caminha, vai com velocidade, mas todo mundo está indo, por que você não vai? Todo mundo está fazendo, por que você não vai? Irmãos, as pessoas estão tanto numa crise de identidade nos dias de hoje, que você chega para alguém e fala: você é um pastor, o cara já acha que é. Você é um levita, a pessoa acha que é. Irmãos, o que tem de gente frustrada, tentando se encontrar na vida sem ouvir Deus, não é brincadeira. O que tem de gente que desanimou, que ouviu uma palavra de morte, que alguém chegou para essa pessoa, queridos, e trancou o ministério dela. Nós que deveríamos, irmãos, liberar o dom das pessoas, liberar as pessoas para fluir em Deus. Muitas pessoas nos machucaram e nos feriram. Se você dá uma aula sobre paternidade, queridos, não tem um que não vem à frente e não chora. Porque aquele que deveria ser o referencial de Deus, o homem de Deus, aquele que apresentaria Deus na minha e na sua vida, queridos, falhou terrivelmente. A gente aprendeu todas as características negativas. Aí tem um casal de namorado. Ele orou.
começava a namorar. O diabo olha e fala assim: rapaz, eu não vou conseguir atrasar, eles vão casar, então eu vou adiantar. Aí eles vão lá e têm uma relação sexual. Irmãos, a imoralidade não é uma roupa, um batom, um jeito de andar, é um espírito. Assim como a orfandade é um espírito. A imoralidade é espiritual, ela é uma mentalidade que se desenvolve, que entorpece. A Bíblia diz, queridos, que as pessoas elas foram embebetadas pelo vinho da sensualidade. A sensualidade é um vinho que as pessoas bebem, mergulham, se embebetam nele e começam a operar debaixo desse espírito. Uma das características principais, irmãos, da sensualidade é que a pessoa que está agindo debaixo desse espírito, ela perde totalmente o discernimento de Deus. Todo mundo está vendo que vai dar errado, menos essa pessoa. Até o cego de Jericó já viu. Você conhece alguém, queridos, que insistiu para quebrar a cara? Sim ou não? Irmãos, não precisava ser um profeta, não precisava ser um homem de Deus para olhar para uma situação e falar: rapaz, você está certo nisso aí. A pessoa: não, Deus me deu uma palavra. O problema, sabe o que é, queridos? Que a gente às vezes é tão obstinado que na nossa obstinação a gente cria um Deus no nosso coração, e esse Deus passa a falar conosco, o Deus que nós criamos na nossa obstinação. Sabe qual que é a pior maneira que Deus punir uma pessoa? Entregando essa pessoa ao ídolo do coração dela. Quando você fala: Deus eu quero, Deus fala não. Você fala: Deus eu quero, aí Deus fala não. Você fala: Deus eu quero, você fala: Deus fala não. E você insiste tanto, Deus fala: você quer então? Então vai. Porque isso é livre-arbítrio, Deus. Agora, qual que é a outra perna do livre-arbítrio? Você vai. Mas a responsabilidade é sua. É sua. Aí a pessoa vai lá com uma relação sexual antes do casamento. E aí depois não pode ver uma outra, aquele fogo, aquela loucura, aquele avivamento o tempo todo. E aí casa. Depois de 1 ano, 2 anos de casado, queridos, aonde que isso estoura? No gabinete pastoral. Que um não consegue nem olhar mais para a cara do outro. Aí vem a aversão. Tem um outro lado disso. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quanto você está disposto a se comprometer com a oração, com a sua oração? Tem gente orando e falando assim: eu me ensino a orar bonito, irmãos. Você não tem que pedir para Deus te ensinar a orar bonito, você tem que pedir para Deus te ensinar a orar com consciência. Senhor, eu estou disposto a ser resposta dessa oração. Quando eu me casei, eu era recém-casado, queridos, eu morava na base. Nesse tempo era muito difícil a minha base de Almirante Tamandaré. E eu me lembro que minha esposa veio aqui para Salvador, ver minha esposa, ver minha sogra. E ela ficou uns 15, 20 dias. Nessa época eu tinha comprado um carro, eu chamava de trovão branco, era um Passat branco, irmãos. Aquele carro foi uma prova de Deus na nossa vida. Eu lembro que um dia a gente estava indo para um culto, o primeiro culto que eu fui no trovão branco, nós saímos, pegamos uma chuva no caminho. Quando eu liguei o limpador de para-brisa, ele deu 2 e pulou os 2 no meio do mar. Aí eu e minha esposa paramos, descemos, fomos procurar o limpador, molhamos inteiro, chegamos na igreja, o pastor perguntou: vocês vieram de quê? Eu falei: nós viemos de carro. Ele falou: mas seu carro está estranho. Eu falei: pois é, pastor. É isso aí que Deus nos deu aqui de enquanto. Esse carro era uma bênção. E eu me lembro que eu trabalhava na administração da base, eu pagava todas as contas. Minha esposa já estava uns 15 dias em Salvador, morrendo de saudade da minha baiana. E eu lembro que eu saí da base com 5 salários mínimos no bolso e fui para o centro de Curitiba para pagar umas contas. Aí estou voltando, o banco do Curitiba estava fechado, tudo em greve, paguei pouca coisa, voltei, estava com 5 salários ainda no bolso, mais ou menos. Na rua que ia para a base, na Jocum, lá em Almirante Tamandaré, queridos, Curitiba, é uma rua, avenida grandona, comprida, você vai. Aí bem em cima, você quando sobe o morrinho, tem uma danceteria, chama Branches essa danceteria. Aquilo na sexta-feira, irmãos, ficava cheio de gente na rua, bebendo e tal, e era show a noite inteira. Quando você continua na avenida, irmãos, é um monte de motel, chama Avenida dos Motéis, Rodovia dos Motéis. Então o pessoal veio, ficava ali na farra e já descia direto para o motel. E eu estou vindo um trovão branco, mas quando eu olho assim, a rua cheia de gente, cheia. Parece que abriu um horizonte na minha frente. Eu olhei para aquele tanto de gente, mulher e tudo, e as mulheres olhando para o meu carro e tal. Naquela época eu pesava uns 58 quilos, magro.
E aquela mulherada me olhando, me veio uma ideia sensacional. Por que você não para, pega uma mulher dessa, leva para um hotel e fala que perdeu o dinheiro? Quem que vai saber? Eu falei, rapaz, a ideia é boa, mas Deus não ia me dar uma ideia dessa, né? Isso não é coisa de Deus, não. Eu falei, eu não sou bonito, meu carro não é uma beleza, e esse tanto de mulher me olhando, tem alguma coisa errada. Irmãos, tem coisa que você já vê e fala, dá errado, pô. Mas a gente insiste, não insiste. Aí eu falei, ô Satanás, só um minutinho. Falei, Espírito Santo, que obra é essa aí? Ele falou, primeiro, esse cara não sabe guardar segredo, ele vai contar para todo mundo se você fizer isso. Deus falou comigo, se você for, você nunca mais vai voltar. Você vai se enterrar nesse quarto. Porque você não vai dar conta de lidar com o preço que isso vai te cobrar. Você não vai conseguir. Eu olhei para o lado, falei, Satanás, Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. E fui. Irmãos, sabe qual é o problema das pessoas? Elas traem, mas elas não calculam o preço que elas têm que pagar depois. Elas pecam, mas elas não calculam o preço que elas têm que pagar depois. Tudo na vida tem um preço. Tudo. Ser um bom pai tem um preço? Sim ou não? Agora, quantas pessoas dariam uma vida para ter um filho? Quantos? Quantas mulheres que choram dia e noite pedindo a Deus, Deus me dá o privilégio de ter um filho. Tem um preço? Ficar sem ter um filho. Casar e ser um bom marido tem um preço? E ficar solteiro. Ser um bom cristão, irmãos, tem um preço a pagar? Sim ou não? E ser um mau cristão tem um preço? A pergunta, irmãos, não é qual o preço, mas é qual preço eu estou disposto a pagar. Porque de qualquer maneira você vai pagar um preço na sua vida. Agora, por que você está disposto a dar a sua vida? Por quê? Por que você tem pagado um preço até hoje? Por que você tem sofrido, chorado, agoniado? Por quê, queridos? Porque você está pagando um preço. Todo dia, queridos, quando você acorda de manhã e você vai dormir, você pagou um preço naquele dia. Você fez escolhas, tomou decisões, você trilhou caminhos e você pagou um preço. Agora, eu tenho olhado para mim e perguntado, Deus, os processos que eu estou submetido, foi o Senhor quem me colocou, ou foram os processos que eu criei, que não tem nada a ver com o Senhor na minha vida? Quantas pessoas estão sofrendo, queridos, coisas que não deveriam sofrer? Quantas pessoas estão chorando por circunstâncias que não deveriam chorar? Quantas pessoas estão amargando por situações que não deveriam amargar? Quantas pessoas estão vivendo sem dinheiro, irmãos, porque ela não deu conta de ficar sem fazer conta? Ela é viciada em gastar, irmãos. Aí depois ora para Deus libertar o cartão que está endemoniado. Oh, Jesus, liberta o cartão. Porque se eu quero transicionar minha vida, eu preciso estar disposto a me comprometer com aquilo que eu oro. Se eu quero ter um ministério, se eu quero me integrar ao ministério como um abraço, eu preciso calcular. Tudo que você adiciona, queridos, à sua vida, você também tem que adicionar à sua lista de manutenção. Tudo aquilo que você põe à sua mão, queridos, você vai exigir de você uma manutenção. Grandes homens de Deus na Bíblia se tornaram grandes por causa dos processos que eles se submeteram. José passou por um processo, sim ou não? Sim. Irmãos, se você chegasse no meio de 1000 jovens e perguntasse quem queria ser o príncipe do Egito naquela época, quantos levantariam a mão? Aí a pessoa falava, então eu vou te passar aqui o currículo. Não ficavam. Irmãos, entenda os caminhos de Deus. Quando Deus me dá uma promessa, quando Deus te dá uma promessa, Ele está dizendo também, é tempo dessa promessa se cumprir na sua vida. Vamos iniciar o processo? Amém. O problema, irmãos, é que eu fico todo aleluiado, todo ajesusado. Quando vem alguém
e coloca a mão na minha cabeça e fala: olha, é isso que eu estou te falando, meu servo, que a partir de hoje a sua vida vai mudar. Eu vou abrir as portas para você, eu vou tocar no seu ministério, eu vou tocar na sua família, eu vou tocar no seu chamado. A pessoa sai aleluiada do culto. Aí Deus começa a tocar, a pessoa engaveta a palavra. Escute uma coisa, irmãos: o tempo não é de Deus, o tempo é seu. Sabe o que Paulo fala? Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha... Diga: desde o ventre da minha mãe. Diga: desde o ventre da minha mãe. Irmãos, Deus não vai fazer. Quando você pega a Bíblia, falou sobre o manual aqui hoje. Falou? Sim ou não? Sim. O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Quem é que já comprou um celular, irmãos? 3 meses depois você descobriu que ele tinha uma função que você não sabia. Quem já fez isso? E você ainda faz, quando descobre, ainda faz de conta que sabia para não passar vergonha. Quem já comprou uma geladeira, irmãos? Um som? Ou 1001 coisa. Sabe por quê? Porque eu e você somos imediatistas. Nós queremos resolver um problema imediato. Por isso, queridos, eu não estou fluindo nem 10% dos meus dons, porque eu concentro tudo em uma área só, e eu sou grande, cheio de Deus, atento de minha resposta, irmãos, para tanta coisa nesse mundo, mas eu me concentro num pedacinho de mim. Quando você olha para Deus e para o universo, queridos, é tão poderoso, tão grande, mas eu não tenho coragem de comprar um celular e parar e falar: vou ler esse manual aqui, porque eu não quero perder nada desse equipamento, eu comprei para isso. Mas eu quero sugar 100%. Irmãos, isso revela a maneira não só que eu vejo as coisas, mas a maneira que eu me vejo. Eu não me conheço. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei quais são os meus dons, as minhas competências. Eu não sei quais são as minhas áreas fracas e nem as minhas áreas fortes. Eu criei um seminário no Curitiba que chama Clínica da Alma, um seminário para comportamento, trabalha com comportamento. O módulo 1, queridos, estrutura toda a questão comportamental. É uma semana de imersão. Agora nós fizemos o módulo 2, perfil comportamental. Você sai com uma apostila de 40 páginas sobre você. É um teste que a gente faz que te dá todas as suas competências, as suas incompetências. É uma ferramenta que nós criamos para ajudar as pessoas a se conhecerem e fluir nos seus dons e ministérios. Porque o que tem de gente que não se conhece, o que tem de gente que pode fazer muito mais, o que tem de gente, irmãos, que tem dentro dela uma grandeza tão grande, mas ela não sai. Irmãos, olha quem era Paulo. Paulo estava disfarçado de perseguidor de crente. Paulo virou Roma de cabeça para cima. Olha quem era Paulo. César, quando leva Paulo preso para Roma, ele levou na intenção de calar a boca de Paulo, porque Paulo estava pregando o evangelho para todo mundo, dizendo que Jesus era o Senhor, Jesus era o Senhor. César, irmãos, dizia que ele era o Senhor. Se a gente tivesse uma reunião dessa aqui, irmãos, os soldados romanos entrassem, a gente tinha que parar a reunião, todo mundo tinha que levantar, bater no peito e gritar: Curios Kaiser, César é o Senhor. Senão morria todo mundo. Sabe o que Paulo estava falando? César não é Senhor nada, quem é o Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. César pega Paulo e fala: rapaz, nós precisamos calar a boca desse cara, leva para Roma como preso político. César, irmãos, colocou para vigiar Paulo a sua guarda de elite, os soldados da guarda pretoriana. Quem que eram esses soldados? Os melhores soldados que Roma tinha. Esses soldados se revezavam de 3 em 3 horas, para Paulo não poder conversar, para não ter nenhum diálogo. Aí Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. César levou Paulo para Roma para calar a boca dele. Ele montou uma igreja dentro da casa de César, irmãos, com soldados especiais de César. Irmãos, uma pessoa cheia de Deus, ninguém para. Uma pessoa cheia de Deus, ela muda o ambiente, ela muda a casa, ela muda o trabalho, ela muda a família. Uma pessoa cheia de Deus, irmãos, ela não se condiciona ao lugar, ela cria o lugar. Uma pessoa cheia de Deus, irmãos, ela cria as oportunidades. Uma pessoa cheia de Deus, irmãos, aonde ela coloca o pé, Deus começa a mudar o estado daquele lugar. É para isso que Deus te chamou, é por isso que você se converteu na sua casa. É tempo de você, queridos, fazer um estrago no mundo espiritual. Mas muitos de nós estamos chorando ainda com quem?
É o marido que não consegue lidar com a esposa? É a esposa que não consegue lidar com o marido? Esses dias eu atendi uma mulher, ela chegou para mim e falou assim: pastor, não é mais na minha vida. Eu falei: o que foi, filha? Pastor, eu lavo louça todo dia. Eu falei: é sério? Ela falou: todo dia. Eu falei: você não deixa nem dar uma juntadinha de vez em quando? Ela falou: junto, pastor, mas de tarde tem que lavar. Eu falei: o pastor que fez o casamento não te avisou que tinha louça não para lavar? Não casasse? Você acreditou mesmo, irmão, em nome de Jesus, você está me falando, que você ia casar e as moças iam desaparecer? Eu falei: pastor, eu vim para me aconselhar, o senhor está acabando comigo. Eu falei: por quê, minha filha? Já viu quando a gente tem os meninos? Cheio de saúde, cheio de Deus. O menino corre, pula, brinca, tudo. A gente olha e fala: Deus, o que é isso que o Senhor me deu? Filho saudável. Filho saudável, mas quebra tudo, brinca. Quando eu tinha meus meninos, Israel era novo, eu cheguei a levar o Israel no médico e falei: rapaz, esse menino é hiperativo, isso corre demais, você está louco? Você tem muita energia. E aí levei no médico e ele falou: não, é perfeitamente normal, pai. Eu falei: não é, doutor, dá um negócio para tranquilizar ele. Esse menino não está doido. E aí veio Israel, o Davi, na mesma unção, no mesmo ministério. Eu falei: eu estou morto. Um dia eu chego em casa, irmãos, tem uma mesa na cozinha, um banco em cima da mesa, outro banco em cima do banco, o Davi em cima do banco, Israel segurando embaixo. Eu olhei aqui e falei: isso aí não tem problema. Eu falei: eu entrei e falei: se eu gritar, ele morre. Você cair lá de cima, está morto. Cheguei quietinho, peguei ele, abracei e falei: filho, pelo amor de Deus, o que você está me arrumando? Ele falou: pai, a mãe colocou o biscoito bem em cima. Eu falei: meu Deus, a partir de hoje é no chão, ela vai comer no chão aqui em casa. Irmãos, eu ia para a casa dos outros, os irmãos me chamavam: pastor, vai na casa almoçar. Eu falei: eu vou, mas vou levar meus filhos. E se ficar oprimindo as crianças, eu saio na hora. Porque eles vão quebrar tudo, pode preparar. O que não for de quebrar, tira, meu filho, porque vai quebrar. Irmãos, os meninos estão cheios de Deus, cheios de saúde. Aí eu oro e falo: Deus, irmãos, qual é o maior sonho de uma mãe quando ela está grávida? Deus, me dá um menino com saúde, cheio de Deus, saudável. Aí vem aquele menino, irmãos, que já abre o olho no primeiro dia que nasce, já te dá aquela risada falando: você está perdido. Eu não sei seus filhos, mas os meus, quando eram pequenos, o Davi, o Israel tinha uma coxinha, irmãos, mas tão gordinha, dá vontade de comer. Rapaz, dá vontade de morder aquelas coxinhas. Aí cresceu, ficou com 16 anos, 17. Eu arrependi porque eu não comi quando era pequeno. Eu devia ter comido. São processos, queridos. Quanto você está disposto a se envolver com a oração que você tem feito diante de Deus? Qual que é o seu nível de comprometimento? Irmãos, imagina se José fosse um cara problemático. Imagina. José chegou, pensou o seguinte, falou: rapaz, Deus deu a ele um sonho e falou: vou compartilhar com as pessoas que eu mais confio, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que vão me apoiar no sonho de Deus para a minha vida. Irmão, você acha que vai ser fácil? A Bíblia diz que desde a antiguidade o reino de Deus é conquistado à força, que eles têm algumas coisas que a gente vai ter que lutar, batalhar, se enfrentar, a gente vai ter que dar resposta, a gente vai desanimar, a gente vai cair no chão todo dia, a gente vai levantar de novo. É essa batalha, irmãos. Você chegou lá animado, falou: vou conversar com a minha família, eles vão me apoiar. Chegou um dia, falou, irmãos, todo mundo ficou nervoso, e aí ele insistiu, teve outro sonho, chegou e falou de novo. Sabe o que os irmãos de José falaram? Vamos matar esse cara, você é um sonhador. Irmãos, esses processos para você chegar no lugar onde Deus quer te levar é muito difícil. Esse negócio de ser escolhido desde o ventre da mãe, irmãos, isso é complicado para algumas pessoas. Sabe por quê? Porque o ventre da mãe talvez não era o lugar que você queria. A casa onde você nasceu, foi criado, queridos, talvez não foi o melhor lugar do mundo, mas foi o lugar que te forjou, onde Deus te escondeu, para no tempo certo te levantar para ser resposta. Para de se lamentar, para de se vitimizar, para de olhar para trás, da minha história, minha vida, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, meu querido. Enquanto tem uma multidão chorando por falta de oportunidade, tem uns 2 ou 3 vendendo lenço para quem está chorando. O que você está fazendo com a sua história? Você vai ficar se lamentando? O José, rapaz, jogaram a cara num buraco.
Iam matar, não matar, jogaram num buraco. Estava olhando lá de cima, olhando para o Zé lá embaixo, falando: cadê o príncipe da gente? Cadê você, Zé? Cadê o seu sonho? Deus olhando lá de cima falou: Zé, fica tranquilo, a carona está vindo. Irmãos, os irmãos de José não acreditavam no sonho dele, queriam matar o sonho dele. Venderam ele para onde? Venderam ele para onde, irmãos? Aonde que o sonho de José concretizou? Irmão, se eu fosse você, eu começava a gostar dos seus inimigos, porque eles estão te empurrando para o centro da vontade de Deus para sua vida. Essas pessoas são extremamente importantes na sua vida, sabe por quê? Porque vai forjar em você um coração de um príncipe, de uma princesa, de um homem de Deus. Irmãos, o José foi para o Egito, foi como escravo, depois foi preso. Sabe qual era o sonho de José, irmãos? Restaurar a família. Um dia eu vou trazer meu pai, minha mãe e os meus irmãos para perto. Eu vou restaurar minha família. Sabe por quê? Porque Deus tinha dado uma promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó. Jacó não deu conta. Os irmãos de José não deram conta. Mas Deus achou na casa de José um homem, com o coração dele, falou: através da vida desse cara, eu vou cumprir o que eu tenho com a família dele, para a história dele, eu vou cumprir a história que eu tenho com Jacó. Escuta uma coisa: qual que é a história que Deus tem com a sua família? Que Deus vai usar você para cumprir? Qual que é? Aí você fala: pastor, sou só eu. É só eu que vou para a igreja, é só eu que tenho ministério, é só eu que estou no chamado. Pastor, é só eu. Irmãos, qual é a história que Deus está resgatando aí que você não está entendendo? O que Deus quer fazer que você não está entendendo, irmãos? Quem lembra da história de Moisés? Me fala se Deus não tem uma maneira estranha de fazer as coisas. Pega um menino bipolar para ser o salvador do Egito. Irmãos, 400 anos, uma geração orando por um libertador. Vem Moisés. Moisés veio, queridos, no pior momento daquela nação. Faraó estava esperando o libertador. O dia que Moisés nasceu, Faraó mandou matar todos os primogênitos das hebreias. Só a mãe de Moisés estava feliz, o resto tudo chorando. Moisés nasce sob ameaça de morte. A mãe de Moisés, sem ter o que fazer com aquele menino, falou: para tentar salvar, vou jogar no rio. Colocou o menino na deriva no rio. Deus olha para Moisés e fala: Faraó vai largar de ser bobo. Além de não matar, ele vai ter que criar, para ele aprender quem é Deus. Deus escondeu Moisés, irmãos, dentro da casa de Faraó. Agora, olha a criação de Moisés. Moisés acorda de manhã, filho de Faraó, neto de Faraó, adotado pela filha de Faraó, vai para a escola particular, a professora fala: não, você é um príncipe do Egito. Você tem que oprimir os hebreus, eles são escravos. Moisés fala: verdade, eu sou neto do Faraó. Vai para o de noite, o Espírito Santo fala para ele: não, você tem que libertar o povo. E aí ele chega de manhã e fala para a professora: eu tive um sonho, eu estava libertando todo mundo. Ela fala: Moisés, pelo amor de Deus, não fala assim, não, seu pai te mata, fica quieto, você tem que oprimir o povo. Vira bipolar ou não vira? Não fica confuso? Quando ele cresce, no meio de uma confusão dessa, que ele viu uma briga entre um hebreu e um egípcio, ele fala: quem que eu sou? Qual que é a minha identidade? Eu tenho que matar quem? Quem que eu tenho que oprimir? Para melhorar a história, ele se torna um assassino. Deus pegou um homem, deixou 40 anos no Egito, estudando nas melhores escolas, para ele achar que era tudo. Levou para o deserto, irmãos, para mostrar para Moisés que ele não era nada. Tirou do deserto e trouxe para o Egito de novo, para mostrar para ele o que Deus faz com nada. Talvez a sua história seja triste, mas ela foi uma faculdade de Deus na sua vida. Quando eu me converti, eu venho de uma família totalmente disfuncional. Meu pai era tudo, presbítero da igreja de noite e adulto de dia. Meu pai teve tanta amante, mas tanta amante na cidade, que nós mudamos de casa umas 15 vezes, irmão. Porque toda casa que a gente morava, meu pai arrumava um caso com a vizinha. Nós só paramos de mudar quando a gente foi para uma casa que não tinha vizinho do lado. Aí nós ficamos um tempo. Minha mãe viciava em raiva. Minha mãe se irava tanto, que ela ia ficando roxa e ela desmaiava.
Quantas vezes eu entrei no quarto da minha mãe e estava com um pano no pescoço tentando se matar? Quantas vezes? Quantas brigas do meu pai e da minha mãe a gente entrou no meio, irmãos, para separar, e aquilo ali a gente apanhava. Quantos domingos em casa nós começava o almoço com macarrão, frango assado na mesa e terminava o macarrão no teto deles, e o pau quebrando? Quantas? Eu tenho poucas lembranças de a gente sentar e comer bem em casa. Então, quando eu me converti, eu falei com Deus. O meu pai era tão adulto, irmãos, e era tão louco da cabeça, porque ele adulterava, irmãos, todo mundo sabia. Mas quando a minha mãe apertava, ele falava assim: eu quero que morra um dos meus filhos se eu tiver de idade. Eu falava: olha, não escuta a oração desse homem, não, mata ele mesmo. Irmãos, o problema da mentira é isso, que depois de um tempo você passa a acreditar na sua mentira. Você é a maior vítima das mentiras que você inventa. Você é a maior vítima. Então eu me converti e falei: Deus, eu nunca quero me casar. Me manda para a China, para a África, para onde o Senhor quiser, eu morro lá, mas não me manda para um casamento. Primeira semana no Jocum tive aula de meditação na palavra, segunda semana aula de paternidade. Eu falei: rapaz, se esse professor vier falar de amar pai, eu vou quebrar a cara dele. Porque ele não conhece meu pai. E aí ele chegou, irmãos. O pessoal estava dando aula, Aurelio de Santana, um homem calmo, manso, mas é muito calmo. A minha esposa é calma, mas o Aurelio é mais calmo. Sabe aquela pessoa assim que para morrer de repente uns 8 meses, 9 meses? Aurelio, tranquilo. Chega o Aurelio, irmãos, para dar aula, fala assim: eu vou falar para vocês o papel do pai. E aí ele começa a descrever o papel de um bom pai. Eu fui anotando, irmãos, o que um bom pai tinha que fazer, anotando. Deu umas 10 folhas de caderno. Falei: nossa, olha, eu vou mostrar que meu pai, vou jogar tudo isso na cara dele, que ele não foi. Aí ele falou 2 dias do papel do pai. Depois ele pegou mais 2 dias para falar do papel da mãe. E eu fui anotando. Eu amei aquele cara. Eu falei: agora eu tenho argumento. Eu vou sentar diante deles, eu vou desabar. Eu falei: no último dia, vai falar do quê? Você fala do filho. No último dia, irmãos, ele chegou, colocou as pessoas na frente assim. Os homens e as mulheres falaram: hoje nós queremos fazer um ato profético. Essas pessoas estão representando seu pai e sua mãe. Você pode levantar agora e falar tudo o que você queria falar para o seu pai e nunca falou. Eu falei: é hoje. Eu fui o primeiro, irmãos. Peguei um carro baixinho, cheguei na frente dele assim, peguei no ombro dele e comecei. Eu balançava a cabeça dele, ele fazia assim. Eu falei: vou dar um mundo desse cara. E eu falei: mas se ele desmaiar, não fala o que eu tenho que falar. E estou lá, irmãos, sabando a minha raiva. Quando deu 50 minutos, 1 hora, irmãos, ele falou assim: tá bom. Eu falei: tá bom, não. Ele falou: tá bom, vamos lá. Terminei com ele, peguei uma mulher, representando a minha mãe, a mesma coisa. Irmãos, eu desabei isso. Quando eu voltei para o banco, parecia que eu estava uns 200 quilos mais leve. Eu falei: nossa, minha vida mudou aqui hoje. Deus virou uma chave na minha história. E o Espírito Santo, irmão, já dentro de mim, ouvindo aquela voz do Espírito Santo: como é que você está, Maurício? Eu falei: não, eu estou sonhando, eu estou voando mal. Até casar em casa agora, você apareceu uma mulher. E o Espírito Santo me incentivando a falar, e eu falando. Isso era 1 hora da tarde, eu estava sozinho na sala. Aí daqui a pouco, o Espírito Santo chegou e perguntou para mim. Eu ouvi aquela voz dele me falando: cadê seu pai? Eu falei: não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. E aí o Espírito Santo de novo: cadê seu pai? Cadê seu pai? Cadê seu pai? Cadê seu pai? E aquela pergunta não saía da minha cabeça, irmãos. E aí eu entendi que Deus queria falar comigo. Eu falei: meu pai não está aqui. E aí o Espírito Santo falou comigo: sabe por que ele não está? Porque o problema deixou de ser ele há muito tempo. Desde o dia que você se converteu, Maurício, eu quero te curar. Mas você nunca me deixou entrar no seu coração. Sabe por quê? Porque a sua dor foi uma boa desculpa para você. Jogar a culpa no seu pai sempre foi bom para você. Você nunca me deixou te curar de verdade. Porque sabe qual é o problema nosso? A gente não quer ressignificar essa história. A gente não quer de uma vez por todas se levantar e dizer: Deus, eu quero resolver minha vida e eu quero viver completamente diferente. A gente não quer, irmãos, dar uma resposta. A gente não quer falar para Deus: ó Deus, no próximo congresso eu não vou estar aqui mais para resolver problema, não. Eu vou estar aqui, Deus, para resolver qual cidade que eu vou ganhar. Eu vou estar aqui, Deus, para decidir qual ministério que eu vou fazer parte. Eu vou estar aqui, Senhor, para orar, para ver qual seminário eu vou mandar os meus filhos. Eu vou estar aqui por motivos totalmente diferentes. Irmãos, nunca na história da humanidade foi tão necessário
a gente olhar para a nossa história de uma maneira diferente, como está sendo esses dias. Sabe por quê? Porque Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres nessa nação. Amém. E sabe quem são esses homens? Pessoas, queridos, que ninguém acredita que são. Pessoas que vieram de lares totalmente destruídos, quebrados, drogados, prostitutas. Pessoas que todo mundo olha, olhou a vida inteira e falou: rapaz, pode vir alguma coisa boa daí. São essas pessoas que Deus quer levantar. São os Paulos da vida. Aqueles homens, queridos, que não foram chamados por suas competências, mas por uma escolha de Deus. Aqueles que foram escolhidos no ventre da mãe, aqueles que foram preservados desde a infância. Talvez Deus precisou te esconder na sua história, porque se Satanás soubesse quem era você, queridos, ele já teria te destruído há muito tempo. Sabe quando Jesus começou o ministério dele? Sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto e Satanás veio para tentar Jesus. Quando a gente se levantar, queridos, para ser o homem e a mulher de Deus que Deus nos chamou para ser, Satanás vai descobrir quem é você. E aí o jogo vai ficar mais alto. Talvez você fale: Deus, por que não aconteceu ainda? Porque você não está pronto para enfrentar esse nível de batalha. Deus só está esperando a sua resposta. Quem era Davi? Pastor de ovelhas. Mas Davi era curado. Querido, você sabe o que é ficar sozinho? Quem aqui sabe? Não precisa levantar a mão. O que é se sentir sozinho? O que é estar mal? O que é querer ter uma companhia, estar com alguém, conversar com alguém e estar sozinho? Davi estava no meio do pasto, cuidando das ovelhas do pai. Quando ele estava mal, ele queria orar, ou ele queria conversar com alguém, Davi perguntava: como é que está? O que você fez ontem? Aí veio um urso, veio um leão. Davi tem que matar aquilo ali para defender uma coisa que ele nem sabe se vale a pena. Mas um dia chega um profeta na casa de Davi para ungir o rei de Israel. Pai de Davi, todo animado, feliz, pega os seus filhos preparados, homens de guerra, guerreiros, coloca em fila. O profeta passa 1, 2, 3, 4, 5 vezes e fala: rapaz, não está aqui o rei. O profeta fala: não tem outro filho? Você fala: não, é isso mesmo. Mas não está aqui, não, vou embora. Não, parei, lembrei, tem mais um. Chama o menino: Antônio, vem cá, Antônio. Vai lá chamar Davi lá no pasto lá. Antônio sai tudo picando, correndo, vai pro meio do pasto. Chega lá: Davi, pelo amor de Deus, tem um profeta na sua casa e acha que vai ungir o rei de Israel. E Davi se larga tudo que ele está fazendo, fala: Antônio, cuida das ovelhas que eu estou indo lá. Davi desce correndo, pensando: quem será que ele vai escolher? Será que vai ser eu, meu irmão, ou outro irmão, mais novo, mais velho? Como é que será que vai ser a seleção? Quando ele põe a cara na porta, ele descobre que ele só foi chamado porque nenhum dos outros serviu. Porque se servisse um dos outros, nem na seleção ele participava. Se fosse alguns de nós aqui, um já voltava da porta para trás. Sabe quando você está tendo um evento na igreja, você liga e fala assim: olha, estou à disposição para ajudar. A pessoa fala: você não precisa não, já tem todo mundo aqui e tal. Aí fura alguém importante, aí te liga e fala assim: ô, pensando bem, nós vamos precisar de você. Mas por quê? Não, fulano não pode vir. Você fala: não estou indo, desliga o telefone e pensa: só me chamaram porque a desgraça não foi. E se fosse, como é que você se sente? Davi olhou para aquilo ali e falou: rapaz, mas quem sabe essa oportunidade da minha vida? Se ajoelhou, o profeta veio um chifre de óleo na cabeça de Davi. Aquilo ali, irmãos, desceu na cabeça de Davi, ele suado, porque ele veio rápido, molhou o cabelo e foi enchendo Davi no meio. E Davi estava com o corpo fechado, ajoelhado, pensando: a hora que eu levantar lá fora vai ter uma carruagem esperando, eu vou tomar um banho, vou vestir uma roupa de rei, vai ter gente me servindo para lavar meu pé. E a vida mudou, glória a Deus. Quando Davi abre o olho, o que ele vê? Nada. Está tudo igual. O profeta fala: pode voltar lá. Davi vai voltando, andando, irmão, a cabeça melando de óleo, pensando: o que eu vim fazer aqui? Sabe quando você vê naquele grupo de livros que Deus parece que o pregador conhece você, parece que a mensagem foi encomendada, mas depois do culto você tem que voltar para casa com as suas ovelhas? E a unção confunde com o suor, confunde com a labuta, e você já não sabe mais no que acreditar. Muitas pessoas se perdem nesse processo.
Porque não entendem que é um processo. Deus já havia escolhido um rei para Israel, que era Davi. Mas o coração de Davi precisava bater na velocidade do coração do rei. Manda chamar Davi de novo. Davi, corre, seu pai está chamando de novo. Davi fala, que eu não vou mais não. Não, senhor, não é para pôr mais óleo na sua cabeça, não. É para você levar comida para os seus irmãos. Davi vem de novo com aquele óleo na cabeça que não podia tirar. E aquele Leilão, irmãos, ele vem pensando assim, o que vai ser dessa vez? O pai dele fala assim, vai levar comida para os seus irmãos lá. Davi pensa com o burrinho, aquele sol quente, irmãos, andando e falando, papai, mas rei leva comida para os outros. Não era para eles que está trazendo comida para mim? Que rei que eu sou? Irmãos, o reino de Deus é diferente do reino do mundo. As pessoas não estão entendendo isso. No reino de Deus, irmãos, é o menor que é o maior. No reino de Deus não tem lugar para estrela, não. É serviço, é coração quebrantado. Davi chega lá, irmãos, os irmãos dele falam, não, Davi, obrigado, você trouxe uma comida para a gente, você é fera demais, Deus te abençoe. Foi isso? Ô seu enxerido, o que você veio fazer aqui? Fosse eu, falei nada. Pegar o burrinho, bora para casa. Mas lá, irmãos, estava o passaporte de Davi. Sabe o que Golias representa, irmãos? Os nossos gigantes internos. Davi não venceu um gigante, ele venceu o seu coração, as suas emoções. Quantos de nós estamos sendo derrotados pelas nossas emoções? É fácil falar, puxa vida, eu queria fazer o que Paulo fez. Você está disposto a viver o que Paulo viveu? Deus nos chamou nesses dias, nesse final de semana, para a gente pensar se a gente realmente está disposto a se comprometer com aquilo que a gente tem orado durante muito tempo. Escuta o que eu estou te falando aqui em nome de Jesus. Alguns de vocês que estão aqui, queridos, vocês têm guardado palavras no coração de vocês há muitos anos. E Deus vai levantar essas palavras de novo nesses dias. De novo, na tentativa de que você entenda que você precisa passar por um processo. Eu sei que a gente está um pouquinho atrasado já, mas eu quero contar só mais uma história para terminar essa noite. Com 12 anos de idade, eu me batizei numa igreja evangélica. E eu lembro que a gente participava de cultos, vigílias e orações, irmãos. E eu chorava para ir naquelas vigílias. Eu lembro que estava numa conferência, irmãos. Eu tinha 12 anos, estava cantando eu, meu irmão, minha irmã. A gente tinha um quarteto que a gente cantava e a gente estava cantando. Tinha um pregador de fora, da Argentina. E nós estávamos abrindo o culto, irmãos, a igreja cheia, lotada, domingo, e a gente cantando e adorando a Deus. Mas aí não tinha muito dom de cantar, não, irmãos. Era só mais fé. E eu lembro que aquele pregador desceu do púlpito, irmãos, foi onde a gente estava, colocou a mão na nossa cabeça e falou, olha, vocês todos vão para missões. Deus vai levar você para pregar para nós, para as nações. Deus vai te usar poderosamente. Irmãos, aquilo ali encheu a minha cabeça. Eu falei, nossa, Deus vai fazer isso comigo. E aí depois ele subiu para pregar, eu vi ele pregando. Eu falei, nossa, um dia eu vou ser igual esse cara. Sabe que eu vou pregar igual ele? Sabe que Deus vai poder me usar? E aquilo ali me deu um ânimo, uma força, aquela palavra começou a me mover. E aí tinha uma vigília, irmãos, eu chorei com meu pai para ir. Meu pai, não, eu falei, eu vou, preciso ir. Falou, você não entende nada de Deus. Eu falei, mas Deus não entende tudo de mim. E fui. Só que fui debaixo de uma palavra, se você dormir, eu te mato. Eu falei, ô Jesus, se eu dormir, eu já vou direto para o céu nessa vigília. Eu lembro, irmãos, que eu dei uma cochiladinha assim, eu levantei, meu pai me deu um cutucão, eu acordei, o fogo estava comendo umas 4 horas da manhã. E aí tinha um menino que começou a falar em línguas do lado. Começou a falar em línguas, Você levantou, todo mundo ficou quieto. Eu pensei, 13, 14 anos, eu falei, rapaz, por que todo mundo pagou para ouvir essa língua? Ninguém está entendendo nada. Daqui a pouco eu comecei a entender o que ele estava falando. Eu falei, puxa vida. Eu falei, eu estou ficando doido, como é que eu estou entendendo o que esse rapaz está falando? Daqui a pouco eu já estava de pé, interpretando o que ele estava falando. E aí ele falando, você falando, no meio de uma frase ele parou. E eu estava interpretando, parei também. No final do culto chegou o irmão, chegou para nós dois e falou assim, olha, não foi Deus que usou vocês, foi o capeta. Eu falei, por quê? Porque Deus não deixa nada pela metade. Satanás entrou na sua mente. Eu falei, na minha não, entrou na dele, eu só estava interpretando. Se der algum capeta, está com ele. Ele falou, não, Maurício, entrou na sua e na dele. Você tem que fechar a sua mente. Irmãos, eu fui para casa naquela noite e falei, como é que Satanás entrou na minha cabeça? E eu criei uma crença limitante, irmãos.
Eu comecei a acreditar que quando alguém falava em línguas, Satanás queria entrar na minha cabeça. Eu ia nos cultos, irmãos, quando alguém começava a falar em línguas, eu ficava louco. Falei, Satanás está chegando. Até que um dia eu estava no culto, irmãos, e as pessoas falando em língua, eu comecei a entender algumas coisas. Eu falei, Deus, nunca mais eu quero isso na minha vida. Se tem uma coisa que eu quero te pedir, é isso, eu não quero mais isso. Irmãos, passou-se os anos, eu me desviei, voltei para a igreja, fui para Jocum. Toda Jocum já há alguns anos. Veio o pessoal da África do Sul, uma escola de profeta para a nossa base, para fazer um seminário. Eu falei, como vai vir esse povo, vai ficar falando em línguas aqui, o capeta vai vir. Eu falei, como não? E eu apreensivo, irmãos, com medo. Lembrei daquele trauma. Só que eles eram diferentes. Primeiro que chegaram uns moços, novinhos. Ah, rapaz, esse aqui não é cara de profeta, não. E eles começaram a ensinar sobre o ministério profético, sobre os dons proféticos, os dons do Espírito, dons ministeriais. Irmãos, uma aula extraordinária, mas eu não vi nenhuma manifestação, nada. Eu não tinha, irmãos, faltando alguns 2 dias para terminar o seminário, eles falaram, agora nós vamos mostrar para vocês como que é simples Deus usar uma pessoa. Eu falei, como assim? Nós éramos umas 100 pessoas divididas em grupos de 10. Eu fui para uma sala, fizeram uma roda, e sentou um menino na roda, e falou, agora eu vou trazer uma palavra de Deus para cada um de vocês. Não tinha um louvor, não tinha nada. Eu falei, como? Pensei comigo. Ele começou, olhou para mim e falou, olha, eu vou te falar, se fizer sentido para você, você me fala. Eles tinham um gravadorzinho, além de dar a palavra, gravava. Falava, se eu não cumprir, você pode cobrar. Começou a falar para o primeiro, falei carne. Falou para o segundo, falei carne. Falou para o terceiro, eu falei tutano. Eu falei, Deus não pode usar uma pessoa dessa maneira. É impossível. Eu estava doido para ele chegar em mim, eu ia desmascarar ele. Eu falava, ele chegar em mim, eu vou desmascarar esse cara. Eu vou falar, rapaz, isso é tudo mentira. E ele foi vindo, quando ele chegou, ele me falou, Maurício, você está ansioso, né? Eu falei, você nem imagina quanto. Ele falou, pois é, eu tenho uma palavra para você. Eu falei, pode mandar. E ele começou a dizer o seguinte, naquele dia, naquela vigília, não era Satanás que estava usando a sua mente. Era eu que estava falando através de você. Eu olhei para ele e falei, eu não acredito que esse cara é profeta. E ele falou, eu só te falei isso, Maurício, para você acreditar no que eu quero te falar daqui para frente. Irmãos, aquele cara começou a me dar umas palavras que eles cumpriram na minha vida até hoje. Eu tenho essa fita gravada até hoje. Eu botei a mão no pendrive e eu ouço quase todos os dias. No final da administração, ele falou, ele estava com uma blusa de couro, ele tirou a blusa e falou, Maurício, colocou a blusa em cima de mim, no meu ombro, e falou, Deus não só está restaurando o seu ministério para frente, mas nós também estamos compartilhando a unção que tem no nosso ministério para você. Irmãos, naquele dia Deus me falou, quanto tempo você se esqueceu da palavra que eu te dei quando você tinha 12 anos? Sabe qual é o problema nosso, queridos? Que a gente não está dando tanto valor aos profetas de Deus que têm passado um pouco que nessa igreja tem falado na sua vida. Quem é que gostaria nessa noite que se levantasse um profeta aqui e trouxesse uma palavra de Deus para você? Quem gostaria? Quem gostaria? Amém? Amém? Quem te garante que Deus já não fez isso se você não acreditou? Quem te falou? Eu não estou aqui para trazer nada novo para você. Eu estou aqui para te relembrar daquilo que Deus te falou e te falou. Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa noite. Queridos, até onde você quer ir com Deus? Até onde você quer chegar no seu casamento, no seu ministério? Até que ponto você está disposto a se comprometer com aquilo que você tem orado? Até que ponto você está disposto a ser resposta daquilo que você tem orado diante de Deus? Até que ponto? Essa não é uma pergunta minha, é uma pergunta de Deus para você. Mas aí não dá não, porque às vezes a gente olha e fala, Deus, por que não está acontecendo comigo? Está acontecendo com fulano, meu Deus, etc. Queridos, a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: até que ponto você está disposto a se comprometer? Qual é o tipo de preço que você está disposto a pagar? Que tipo de pessoa você quer se tornar? Que tipo de líder você quer se tornar? Tanta gente querendo ser usada por Deus, mas não tem vida devocional, não ora, não tem vida de meditação, não lê a Bíblia.
Tanta gente orando e chorando: Senhor, abençoa minha vida, minha casa, minha família. Mas a sua casa deixou de ser altar há muito tempo. E Deus, queridos, não é um balcão de supermercado que você pede, quando dá errado você volta para reclamar. Não. Deus, queridos, é um Deus de relacionamento. Tudo que se constrói no reino de Deus se constrói através de relacionamento e processo, e relacionamento diário. Você pode ser simplesmente uma pessoa que frequenta o culto o resto da sua vida, queridos, e que vai comendo algumas migalhas e cai na mesa. Agora Deus nessa noite está te falando: chegou a hora de sair dessa posição e vir se assentar comigo, porque você é filho, você é filha. Eu quero te levar a lugares que você nunca imaginou que você pode ir. Agora, até que ponto você está disposto a se comprometer com isso? A viver uma vida de santidade. Não é lutar contra o pecado. É viver uma vida numa intensidade tão grande que não é você que vai deixar o pecado, é o pecado que vai te deixar. Até que ponto você está disposto a se comprometer com isso? Porque dessa resposta vai depender aonde Deus vai te levar e o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe qual é o maior engano nosso? Achar que somos nós, que é as nossas competências. Paulo deixa bem claro: Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. Feche seus olhos, vamos lá. Senhor, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor nessa noite. Pai, muito obrigado, Jesus, por cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Muito obrigado pelo desejo, Senhor, do seu coração. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado porque a sua palavra, Deus, ela continua contundente, nos desafiando, Senhor, a viver o melhor de nós, a viver vida abundante de verdade, a sair da caixa, Senhor. Obrigado por esse congresso. Obrigado por esse tempo tão especial, tão específico, que o Senhor preparou para que a gente estivesse junto, para poder ouvir a sua voz e ser novamente desafiado pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando a gente se acomoda e acha que está bom, o Senhor nos desafia de novo a ir mais longe e diz para a gente: olha, você acha que terminou? Nem comecei. Obrigado porque o Senhor não nos deixa nos conformar com esse século, Senhor. Mas o Senhor nos questiona numa renovação de mente, de entendimento, Senhor, capaz de transformar a nossa vida e reescrever a nossa história na face da terra. Se a nossa história foi brilhante até aqui, Senhor, o que o Senhor tem preparado daqui para frente, Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem desceu ao coração de qualquer ser humano. Quando Davi estava para morrer, Jesus, e ele tinha que deixar uma mensagem para o seu filho Salomão, ele diz: ser forte e corajoso. As últimas palavras de um pai para um filho, Senhor, foram essas: ser forte e corajoso. Precisamos de uma geração de homens e mulheres fortes e corajosas, destemidos em buscar o Senhor, quebrantados na presença de Deus, que não, Deus, não abandona o seu altar, o lugar santo, por nada e nem por ninguém. Pessoas que encontraram prazer na presença do Senhor e não vão substituir esse prazer por nada, Senhor. Senhor, que essa noite nós possamos dormir incomodados e amanhã a gente possa voltar para cá de manhã, Senhor, desafiados pelo Senhor. Que a gente possa ouvir o seu chamado, ouvir a sua voz. Senhor, tem misericórdia de nós, e nos ajuda a compreender essas verdades, em nome de Jesus. Amém.